eu vou começar hoje a pregação, Yannis, fazendo algo deselegante. Bem, PC, algo bem deselegante. Vocês que estão aqui da diretoria da igreja, espero que vocês, me entendam. Mas hoje eu vou começar a pregação pedindo para algumas pessoas deixarem a igreja. Isso mesmo. Hoje, alguns aqui entre nós são convidados a nos deixar, a ir embora. Quem? Você? Eu? Quem? Bem, todos aqueles que se consideram perfeitos, porque nós a partir de hoje estamos entendendo que é proibido entrar em nossa igreja, fazer parte da nossa igreja, pessoas perfeitas. A começar pelo seu pastor não é perfeito. A começar pelo vice-presidente, não é perfeito. O tesoureiro, o secretário, o ministro de louvor, o tecladista, também não é perfeito. Tem alguém aqui que é perfeito, aqui entre nós? Tem alguém que é perfeito? Se é perfeito, você pode sair que você é bom demais para estar entre nós. Você é muito bom para estar entre nós. Agora, se você, assim como eu, não é alguém perfeito, você é muito bem-vindo entre nós, amém? Você é convidado a se aperfeiçoar, um dia de cada vez, andando com Jesus. E nós queremos te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, um dia de cada vez. Amém? Tem um livro que eu já li mais de uma vez, é um livro antigo, se você não leu ainda eu recomendo, que é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Ele fala sobre o mito da igreja perfeita. E às vezes, irmão, sabe por que muitas pessoas deixaram a igreja? Porque no fundo eles imaginaram que a igreja era um lugar perfeito. E aí quando viram que o pastor não era perfeito, ou que o ministro do louvor não era perfeito, que o líder não era perfeito, que alguém da igreja pecou, agiu mal, foi infeliz em algum momento, se frustrou e foi embora. E falando mal do evangelho de Jesus, porque no fundo ele pensava que ele estava num lugar onde todo mundo era perfeito. E isso é uma ilusão, na verdade é um engano satânico, é uma estratégia do diabo, de querer fazer você pensar que você está entre pessoas perfeitas. Não, meus irmãos, a igreja, ela é composta por muitas, todas as pessoas aqui estão vivendo um processo de santificação. E aqui é importante você entender algo, a salvação, se converter, ter o nome escrito no livro da vida, ter a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo na sua vida, isso é um evento, acontece uma vez, e é para sempre. Agora, a santificação, a santidade, ela é um processo, longo. Sabe quando que vai acabar? O dia que a tua senha chegar e você for chamado para o céu. Até lá você vai estar vivendo o processo. E até lá, meu irmão, eu lamento te dizer, você vai tropeçar de vez em quando. Você vai fazer o que não queria ter feito. Você vai errar. Você vai falar o que não deve. Vai pensar o que não devia ter pensado. Vai se achar melhor do que é. Enfim, porque essa é a luta. Agora, olha para mim aqui, e há um mistério. Eu vou já para o último slide já. O mistério, sabe qual é o maior mistério da fé, Yannis, para mim? O maior mistério da fé é o seguinte, Débora. Eu e você somos imperfeitos. Amém? É verdade ou não é? Esse é o mistério, somos imperfeitos. Porém, todavia, entretanto, habita em nós alguém que é perfeito. Aleluia! Habita em nós um perfeito que é Jesus. Ele habita em nós. Então, por mais imperfeito que você seja, por mais que você se considere alguém, como disse hoje de manhã o pastor Orlando, alguém cheio de erros, de culpas, lembre-se, você aceitou Jesus na tua vida, habita em você alguém perfeito. Algo de bom habita em você. E esse é o mistério da fé, o perfeito.
escolheu habitar em pessoas imperfeitas. Por isso que eu consigo olhar para vocês, cheio de imperfeições, mas eu enxergo Jesus em vocês, enxergo algo perfeito em vocês, algo de bom em vocês. Sim, porque o grande propósito da fé cristã é você refletir Jesus, é você ver Jesus em você, e os outros verem Jesus em você também, e você enxergar Jesus. Porque quando Deus olha para você, Deus não olha mais os teus pecados, Deus olha Jesus em você. É Ele que te justifica dos teus pecados. Por isso que nós queremos ser uma comunidade, uma igreja, que entende que aqui é uma comunidade composta por pessoas santas, porque foram separadas por Deus, porque recebem a presença de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo, pessoas imperfeitas, que estão vivendo o seu processo. Jesus disse algo que eu queria que você lembrasse muitas vezes. Lá em Lucas capítulo 5, versos 31 e 32, disse assim: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, chamado ao arrependimento significa um chamado para viver uma vida de santidade, uma vida semelhante a Jesus. O nosso alvo é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Jesus é o primogênito de muitos irmãos e nós temos que ser semelhantes a Ele. Só que isso é um processo. É um processo. Então, eu sou chamado sim a viver em santidade, mas isso não é um evento, não é o batismo que vai me tornar aperfeiçoado, pronto, não é anos de vida cristã, não é o título de pastor, de sei lá, ministro, de diácono, não é ser músico, não, é um processo que Deus trabalha ao longo dos anos, que vai tendo fases, ciclos, etapas, crescimento, por isso que é um processo. Sabe o que nós queremos muitas vezes? E esse é um grande erro de muitos cristãos. E é um erro bem intencionado. Nós erramos pensando que estamos acertando. Nós erramos pensando que o que vai mudar minha vida é um milagre. Se alguém colocar a mão na minha cabeça e fizer uma oração boa, eu nunca mais vou pecar. Se alguém fizer uma oração boa por mim, eu vou me tornar o cara mais santo, mais consagrado do mundo. Olha, meu irmão, se fosse assim, seria muito fácil. Bastaria alguém colocar a mão na tua cabeça e tu está transformado. Seria assim, tipo por osmose, né? Transferência. Mas não é. Sabe, uma boa ilustração para você guardar isso? É o exemplo da lagarta. A lagarta não precisa de um milagre para ser borboleta. Ela precisa apenas viver o seu processo. Não é um milagre, é um processo. Ela nasce a lagarta, vai se desenvolvendo, vai se nutrindo e de repente, ela sai voando. É um processo. A vida cristã é um processo. Por isso, meus irmãos, aceite e viva os teus processos. Não tente fugir deles, não negue eles, não busque um atalho, não, entenda que há um processo sim, que nós temos que viver esse processo, para que nós possamos ser aperfeiçoados, amadurecidos, forjados, preparados. Por isso que essa música diz, às vezes, o mal não é castigo, é preparo, é treinamento de Deus, é desenvolvendo, é o processo, é Deus nos quebrar para fazer de novo, é Deus nos corrigir, é Deus nos lapidar, é Deus nos ensinar, é Deus tirar o que não convém, é um processo. Agora, eu acho que ninguém aqui duvida disso. Eu creio que até agora eu falei coisas meia óbvias, né? Ok, é um processo tranquilo, ninguém é perfeito,
também estamos de acordo, é isso mesmo. Mas aonde te complica? O que complica é como nós, como igreja, podemos ajudar cada pessoa no seu processo. É isso, aí que está a dificuldade da questão. Por exemplo, muitas igrejas, talvez com uma boa intenção, acharam que, bem, para ajudar o pessoal a ter um padrão alto de santidade, nós vamos criar um monte de regra na igreja. Regra para cá, não pode isso, não pode aquilo, isso está errado, isso aqui não pode, se fizer está expulso, se fizer isso vai ser excluído. Meus irmãos, eu conheço muita gente da minha idade, que foi excluído de igreja radical assim, na sua adolescência ou juventude, porque jogou bola, porque viu televisão, porque foi na praia de calção ou de biquíni, e foi excluído. Por quê? Porque se entenderam naquela época, que se eu for bem radical, se eu criar um monte de regra, eu vou conseguir ajudar todo mundo a ser santo. Na verdade, sabe o que tu consegue? Tu consegue fazer as pessoas serem hipócritas, esconderem as coisas. Uma história do meu falecido tio. Meu tio era assembleiano. E aí ele contou uma história muito engraçada, triste na verdade, né? Mas é engraçado. Ele contou, ele morava numa cidade perto da praia, e aí só que na igreja lá, enfim, na época dele, que ele estava lá, era pecado ir na praia de calção, só podia ir na praia de calça. Meu irmão, é difícil ir na praia de calça, né? Vamos combinar, né? E aí o meu tio um dia foi para a praia de calção. Foi para a praia de calção. Está lá na praia tomando banho, lá, bem belo, lá, está lá escondidinho lá. Daqui a pouco ele olha e está vindo um outro irmão da igreja. Adivinha como? De calção. O que eles fizeram? Um fez que não viu o outro. Os dois ficaram assim, né, vieram de costa, e foram, e viva a hipocrisia. Porque a tentativa de criar regras, ela ajuda muito mais a você criar uma aparência do que a mudar realmente. Então qual é a forma? Qual é a forma para a gente criar uma comunidade, uma igreja, onde as pessoas consigam ser encorajadas a viver o seu processo e a crescerem nesse processo? Bem, eu entendo que uma igreja saudável, ela tem que ter 4 características para ajudar o seu povo a ter uma santidade saudável, a ter um processo saudável de santificação. Quais são as 4 características? Misericórdia, encorajamento, ensino e transparência. E é sobre essas 4 questões que eu quero falar nos próximos minutos. Misericórdia, encorajamento, ensino e transparência. Eu creio que essas 4 questões, elas ajudam a criar um ambiente saudável, um ecossistema saudável, onde as coisas vão conversar de uma forma natural. Primeiro, quero falar um pouquinho sobre misericórdia. Por que a misericórdia é importante? Porque a misericórdia, ela serve para entender que cada indivíduo está vivendo o seu processo. Eu preciso de misericórdia para entender que cada um, que o Diego, que Flávio, que cada um que está aqui está vivendo o seu processo, está num estágio próprio, está no seu ritmo. Alguns vão ir mais rápido, alguns mais devagar, alguns vão ir mais longe, alguns vão ir menos longe. Mas eu tenho que ter a misericórdia e entender isso. Nem todos vão chegar no mesmo nível, nem todos vão ir na mesma velocidade. Alguns são mais velozes, alguns são mais lentos. É da vida, da natureza humana. Alguns têm mais facilidade com algumas coisas, outros com outras. Meu irmão, onde não há misericórdia, não vai haver pessoas se colocando em situação de vulnerabilidade.
Não vai haver pessoas confessando pecado. Não vai haver pessoas pedindo ajuda. Não vai haver pessoas reconhecendo que erraram. Não vai haver. Porque o medo de ser julgado, de ser excluído, de ser mal falado, vai fazer com que as pessoas se omitam, se escondam, neguem. E com isso, não avancem, mas fiquem paralisadas. Eu acompanhei uma mulher lá em Porto Alegre, que tentou, sabe quantas vezes o suicídio? 7 vezes. Eu pastorei ela por uns 18 anos, mais ou menos. Em 18 anos, aproximadamente, ela tentou 7 vezes o suicídio. Eu fui 7 vezes visitar ela em uma clínica, que ela foi internada. Eu fui inúmeras vezes conversar com ela, com a mãe dela. Inúmeras vezes eu parei o que eu estava fazendo para dar uma atenção para ela, porque ela era alguém que estava vivendo o seu processo. Era alguém com muitas sequelas, com muitas limitações físicas, emocionais, mentais, enfim. Se não tivesse misericórdia, aquela menina, hoje uma mulher, ou teria já se matado, ou teria abandonado a igreja, abandonado a fé. A igreja tornou-se o único espaço onde aquela pessoa era acolhida. As únicas pessoas que tinham paciência de ouvir ela, de conviver com ela, era quem? A igreja. A ponto da mãe dela, que não era crente, dizer: olha, eu amo essa igreja é a coisa mais importante para minha filha. Misericórdia. Misericórdia para fazer o que nós fizemos muitas vezes no passado, de sentar com alguns amigos e ali a pessoa compartilhar suas lutas, seus pecados, suas tentações, seus medos, suas incertezas, e ali nós ouvir, orar, acolher, sem julgar. Sabe, a gente tem uma ferramenta chamada Celebrando Recuperação, que alguns aqui fizeram já no passado, né? O Celebrando Recuperação, ele tem uma estratégia que eu acho fantástica, que é a seguinte: você fala e ninguém pode comentar o que você diz. Sabe, para mim a coisa mais marcante, mais milagrosa dos encontros do Celebrando era essa. Eu ia para o encontro, eu falava no máximo 5 minutos, porque eu falava uma vez no começo, uma no fim, e depois não falava mais nada. E cada um falava e ninguém podia comentar o que o outro disse. Olha só, não, tu só ouvia, e tu orava em silêncio ainda, orava em pensamento, porque era um espaço que não tinha julgamento, não tinha minha opinião, não, tinha apenas misericórdia. A gente ouve, a gente acolhe, a gente ora, e o Espírito Santo vai ministrar, o Espírito Santo vai te convencer, vai te mostrar, vai te revelar. Meus irmãos, você não sabe o poder da escuta. Tem gente aqui que paga caro para psicólogo, para ser escutado, porque nos dias de hoje ninguém quer escutar ninguém, tu quer apenas comentar, tu quer dar opinião sobre os outros. Aprenda a escutar. Eu estava escutando uma pessoa há poucos dias atrás, e meus irmãos, ela falou, olha, nós ficamos 1h30 conversando, somando todas as minhas falas, eu acho que deu 10 minutos, tudo, e ela falou 1h20, mas nas minhas poucas falas que eu fiz, de fazer para ela algumas perguntas, ela foi se dando conta, e o Espírito Santo foi ministrando para ela, e uma hora ela disse: pastor, agora eu estou entendendo. Ela entendeu por conta própria, o Espírito Santo falou com ela. Eu estava ali apenas fazendo o quê? Acolhendo, sem julgar, sem condenar, sem dizer que ela era uma pecadora, uma pessoa miserável. Estava ali acolhendo, ouvindo, orando em espírito. Misericórdia. A gente precisa criar um ambiente de misericórdia, para que eu possa ouvir sem querer fuzilar a pessoa. Às vezes dá vontade, meu irmão, claro que dá. Às vezes você está ouvindo alguém, você está louco para dar uns tapas, né? Mas não funciona, vai atrapalhar mais.
E meus irmãos, eu preciso de misericórdia para entender Romanos capítulo 7, 18 e 19. Você pode ler esse texto com várias lentes. Eu quero ler esse texto com a lente da misericórdia. Olha só: e nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quando eu leio esse texto com misericórdia, eu vou olhar para aquela pessoa que está pecando e vou dizer: olha, ele não quer fazer isso. Ele pode vencer isso. Ele pode mudar isso. Ele está no processo dele. Ele está atrasado. Ele está reprovando, mas ele vai conseguir. Porque é a luta da carne contra o espírito, né? Ali, aquela luta interna. Então, para haver santidade, tem que haver um ambiente de misericórdia. Bom, vamos adiante. Segunda característica importante que haja num ambiente, para que haja um processo de santificação saudável, é um ambiente que há encorajamento. Porque tem que haver encorajamento para ajudar no processo do outro. Eu preciso entender que o processo é dele, mas eu posso ajudá-lo, dar suporte. Sabe, meus irmãos, eu não posso viver a vida do outro, mas eu posso dar para ele algum tipo de suporte. Suporte é apoio, suporte é encorajamento, às vezes é um investimento financeiro, às vezes é um presente, é atenção, é encorajar, tá junto. Eu me lembro de uma vez, de uma mulher, que o marido foi fazer uma cirurgia bem delicada, e ela foi para o hospital, como boa esposa, esperar na sala de espera, enquanto o seu marido estava fazendo a cirurgia. E aí eu liguei para ela. Foi uma cirurgia de várias horas. Eu liguei para ela e disse: minha irmã, como é que está? Pastor, estou aqui esperando uma notícia do médico. E está com alguém aí? Eu disse: não, pastor, eu estou sozinho. Ninguém da tua família, ninguém da igreja, nenhum amigo, ninguém, pastor. Mas eu estou aqui com Deus, eu estou bem, eu estou tranquilo. Eu desliguei o telefone e Deus me disse: vai lá. Eu fui lá para o hospital. Cheguei lá, sentei do lado dela. Não falei nada para ela. Pensei ela e disse: olha, vim aqui esperar com você. Porque ninguém deveria esperar sozinho. Ninguém deveria estar numa sala de espera sozinho. Isso é encorajamento, é estar junto. Você não vai sozinho, não, eu vou contigo. Como às vezes eu tive que fazer, eu tive que dizer para alguém: olha, tu tem que confessar para o teu cônjuge o que tu fez, ou tu tem que falar para o teu pai o que tu fez, ou enfim, ou para alguém: pastor, eu não consigo. Disse: olha, eu vou contigo, se você não consegue, eu posso estar do teu lado, para te dar apoio. Por quê? Porque você precisa apenas de encorajamento, de suporte. É isso, meus irmãos, é suporte. É entender que eu posso ajudar em alguma parte a pessoa no seu processo, mas cada um tem o seu processo. Por isso que eu gosto muito de Isaías 41, verso 6, que diz assim: cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, o quê? Às vezes é o que a pessoa precisa ouvir. Olha, ó, seja forte, meu irmão, Deus é contigo, estamos juntos, nós vamos passar por isso juntos. Seja forte, não desista, não pare, não retroceda, não abandona, seja forte. Terceira coisa que é necessária em um ambiente, em uma igreja, para que haja um ambiente
de saudável nesse processo de santificação? Tem que haver ensino. Ensino bíblico, coerente. Ensino para orientar o processo. Meus irmãos, eu não posso viver o teu processo. Eu posso te dar suporte e te instruir, te orientar. À luz da Escritura. É te lembrar o que a palavra diz. O que tu vai fazer a respeito. É isso. Por isso que nós temos que ter um ambiente saudável para poder ensinar a Bíblia. Trabalhar na prevenção. É mais fácil prevenir do que restaurar. Então trabalhe na prevenção. Lembra que Jesus nos disse que o nosso papel é ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O nosso papel é ensinar. Meus irmãos, eu como pastor da igreja, a minha grande tarefa não é viver a tua vida, mas é te orientar para você viver o teu processo. A escola bíblica vai fazer o quê? Vai te orientar no teu processo. Os cursos vão fazer o quê? Te orientar. Ter ensino, para que você saiba ter um norte, tenha uma referência. E tenha uma direção. Uma igreja saudável, uma igreja onde vai haver um processo de santidade saudável. É uma igreja que vai estar tendo misericórdia, tendo encorajamento e tendo ensino bíblico, coerente, saudável. Amém, gente? Agora, também requer uma quarta coisa: transparência, para mostrar como você viveu o seu processo. E aqui, meu irmão, talvez seja um desafio para você, porque a transparência sempre nos coloca em situação de vulnerabilidade. Falar dos teus erros, dos teus tropeços, dos teus pecados, não é fácil. Mas numa igreja saudável, onde há um processo de santidade saudável, vai haver transparência. Eu vou poder dizer, olha, eu entendo você, porque eu também errei nesse caminho. Meus irmãos, eu posso hoje falar com quem é casado sobre casamento, porque eu tenho muito a dizer sobre os meus erros, que eu cometi como marido. Eu posso falar para você que é pai, porque eu tenho muitos erros que eu cometi como pai também. Eu posso falar para jovens pastores sobre ministério, porque eu posso falar dos meus erros que eu cometi como pastor. E assim por diante. Transparência é abrir, eu também falhei. Não é você olhar para o outro e olha, você é um tolo, é um insensato, é um imaturo. Não, é dizer, olha, eu entendo você. Eu me lembro uma vez, nós estávamos lá na igreja numa reunião lá de diretoria, há muito tempo atrás, e aí chegou uma situação lá de um jovem que tinha feito lá algo muito feio, muito ruim. E aí nós começamos a falar sobre aquilo, né? E aquilo foi, assim, digamos, foi levantando, né, os humores, né? A gente começou a ficar meio exaltada com aquilo, querendo fazer justiça, né? Enfim, pá. E começou a ficar tenso o ambiente ali. Eu disse, Jesus, isso aqui não vai terminar bem. Até que um irmão ali se levantou e disse o seguinte: olha, quando eu tinha a idade desse menino, eu fiz coisas muito piores do que ele fez. Quando eu tinha a idade dele, eu fiz isso, fiz aquilo, e começou a falar dos pecados da juventude dele. E todo mundo começou a ficar ali, né? Uau, pá, mas não imaginavam. Até que ele disse, olha, mas eu fui alcançado pela misericórdia. Deus não desistiu de mim, Deus me amou, a igreja me amou, enfim. E ali, meus irmãos, houve um quebrantar, e houve misericórdia, houve encorajamento, houve perseverança, houve uma ação de Deus. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi do pastor Carlos Macor, pastor lá em Alphaville.
num congresso que eu fui, ele contou algo, meus irmãos, que eu não esqueci, já faz isso muitos anos. Ele contou que ele se converteu numa igreja quando ele era adolescente. E ele era de uma família disfuncional, os pais separados, uma família cheia de problemas, uma família toda problemática. E ele foi para a igreja porque alguém levou, um amigo levou lá, enfim, ele começou a ir na igreja. E ele ia na igreja e ele roubava lá o pão da ceia, roubava lá o lanche, e fazia não sei mais o que. E um dia ele entrou no banheiro e ele quebrou a privada do banheiro. E ele tinha lá os seus 12, 13 anos fazendo isso. E aí ele conta que um irmão pegou ele em flagrante quebrando a privada. E aquele irmão teve misericórdia, falou com ele com amor, enfim, tratou ele com misericórdia, em resumo. Não sei bem os detalhes da história, mas o fato é que o pastor Carlos McCoy disse que aquela abordagem daquele irmão deixou ele muito quebrantado, envergonhado, e aquilo mexeu com ele. E o tempo passou, ele cresceu, ele se converteu, ele se batizou, ele tornou-se adulto, e ele foi fazer teologia, e ele foi ser missionário, e passou um tempo, e ele veio ser pastor daquela igreja que ele se converteu. E quando ele tornou-se pastor daquela igreja, aquele irmão que pegou ele em flagrante lá quebrando a privada, já era velho, idoso. Ele estava lá, e o pastor Marcos disse, daí eu contei aqui a história, olha, se eu estou aqui hoje, foi porque um dia, o irmão fulano de tal, me viu fazendo uma arte, uma estripulia, mas ele não me expulsou da igreja, ele não me mandou embora, ele teve misericórdia de mim. E aquele irmão disse, porque eu olhei para você e eu acreditei no teu potencial. Ei gente, acredite no potencial das pessoas, no poder do evangelho que pode mudar, fazer um adolescente desobediente, rebelde, ser um grande líder no futuro. Olhar para aquele jovem rebelde, revoltado, ser um grande homem no futuro, uma grande mulher no futuro. Olhe com potencial, acredite. Tem aquela história que diz que a lagarta um dia disse que ela ia voar. Ninguém acreditou nela, exceto as borboletas. Ei, procure pessoas que acreditam no teu potencial, que não desprezam os teus sonhos, que não te abandonam quando você tropeça, porque é nesse ambiente que nós vamos crescer. Transparência nada mais é do que entender aquilo que está lá em Lucas 6:31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Trate com transparência, com empatia. Meus irmãos, quando eu penso na Sião, a longo prazo, eu penso numa igreja cheia de misericórdia, amém? Cheia de encorajamento, amém? Cheia de ensino, amém? E cheia de transparência, amém? Porque nesse ambiente, as pessoas vão crescer, as pessoas vão serem mais santas, vão ser mais semelhantes a Jesus, vão ter mais ajuda, vão florescer, vão frutificar, vão se sentir amparadas, não vão se sentir excluídas, rejeitadas. Meus irmãos, lá no sul, não sei como é aqui em Brasília, mas lá no sul tinha igreja que tratava o pecado das pessoas em assembleia publicamente, chamava as pessoas lá na frente, para ficar contando os seus pecados, e falando, e sendo entrevistado. Meus irmãos, não tinha misericórdia, não tinha transparência, não tinha nada, tinha apenas constrangimento. Mas nós temos um caminho mais excelente para fazer isso, amém gente? O caminho da misericórdia, do amor, do ensino, do encorajamento, da transparência. Ei, eu quero te encorajar a praticar isso na tua vida. Pergunte a si mesmo, você tem sido alguém misericordioso? Você tem sido alguém que encoraja ou que só critica?
Tu é aquele que quando vê o erro do outro aponta, pisa, castiga, humilha? Ou você é aquele que encoraja a pessoa a vencer aquilo, a se levantar, a não desistir, a buscar um caminho melhor? Você é alguém que ensina pelo exemplo ou só ensina dando sermão? Como que você ensina? Com amor ou com julgamento? E você abre a tua vida para os outros? Você fala das tuas vulnerabilidades, dos teus erros também? Ou você se coloca num pedestal como alguém perfeito? Não. O único perfeito entre nós é Jesus, meus irmãos. Amém? Todos nós estamos vivendo o nosso processo. Eu termino dizendo: venha como está, mas não permaneça do mesmo jeito. Amém? Eu creio que você pode ser melhor. Eu creio que o Evangelho, numa igreja saudável, com um ambiente saudável, vai ajudar você a ser um homem, uma mulher melhor, um marido, uma esposa melhor, um cidadão melhor, um servo melhor, um pai, uma mãe melhor, um irmão melhor, um crente melhor. Venha como está, busque ajuda, peça ajuda, mas não permaneça do mesmo jeito. Você tem algo perfeito habitando em você. Deixe a luz de Jesus resplandecer em você. Deixe o perfeito de Deus crescer em você. E assim você vai viver uma vida de vitória sobre o pecado, sobre as tentações. Você vai dizer: eu venci aquela tentação que no passado me escravizava, me derrubava, mas agora eu venci ela. Agora eu posso falar sobre ela com alguém que vai orar comigo, que vai me ajudar. Agora eu sei que eu não sou o único que sofro com isso. Tem mais gente lutando ao meu lado. É isso que vai gerar uma força adicional. É isso que vai fazer o Espírito Santo trabalhar com mais poder em nosso meio. Esse ambiente de acolhimento, de transformação, de transparência, de misericórdia. Eu termino lembrando de Filipenses capítulo 1, verso 6. E eu quero que você leia esse texto com muita fé. Pense em você e pense também em alguém. E diga o seguinte: estou certo que aquele que começou boa obra em você há de completá-la. Amém? Vamos ler isso juntos? Estou certo que aquele que começou boa obra em você há de completá-la. Fale isso para você mesmo. Fale isso para quem está perto de você, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus amigos. Fale para eles: eu acredito que aquele que começou boa obra vai completá-la. E eu vou te ajudar. Eu vou ter misericórdia. Eu vou ter encorajamento. Eu vou te ensinar. E eu vou ser transparente para te ajudar na tua jornada, em nome de Jesus. Quem quer fica em pé, diga amém. Eu creio nisso, eu recebo essa palavra para a minha vida. Eu quero para a minha vida isso em nome de Jesus. Aleluia.